Olá, como vamos? Estamos aqui para o nosso vídeo de número 30. Eu sou Roberto, o Desinquieto, e hoje nós vamos falar aqui de épico, lírico e dramático. Mas antes disso eu tenho as notícias para dar. Primeiro, o nosso grupo de trabalho está montado e funcionando. Já tivemos 3 encontros online e no último deles o grupo estava completo e nós já começamos a trabalhar. E vamos nos reunir toda quinta-feira e cada membro do grupo de trabalho vai desenvolver seu projeto, sua pesquisa e proporcionar aos outros matéria de estudo, de reflexão, de pensamento e de criação. Por enquanto, nós estamos aqui e trabalhando ainda também no Laboratório de Dramaturgia, lá da UFRB, que segue de vento em popa com o seu trabalho. O Laboratório de Dramaturgia divide o tempo entre a preparação de algumas lives sobre dramaturgia, sobre temas ligados ao cinema. Temos também um avanço nas pesquisas de cada membro do grupo. Cada membro, seja ele aluno ou professor, também é um pesquisador e desenvolve um trabalho de pesquisa, etc. E, além disso, nós estamos começando um projeto chamado Script Doctor, que deve montar uma possibilidade de oferecer aconselhamento, acompanhamento de processos de criação para qualquer tipo de roteirista, tanto roteiristas experientes e maduros, como roteiristas iniciantes que queiram começar a investir seu tempo e seu talento na produção de roteiros de filmes. Muita coisa vem aí pela frente. Vamos lá. No vídeo passado, o vídeo 29, nós fizemos uma pequena introdução à questão do personagem. Nós vamos falar ainda mais de personagem aqui pela frente. Hoje vamos desviar um pouco e tratar de épico, lírico e dramático. Todo mundo já ouviu essas palavras. Esses 3 gêneros são os chamados gêneros narrativos. Não devemos confundir os gêneros narrativos com os gêneros de histórias em geral. Esses gêneros de história você encontra com uma série de divisões e subdivisões das histórias que existem por aí. E existem histórias de aventuras, existem histórias de crime, existem histórias de mistério, existem histórias de contos fantásticos, de terror. E isso são gêneros das histórias. Nesses gêneros das histórias não há parâmetros rígidos. Né? Antigamente existiam aquelas locadoras de vídeo e tal, e tinha as prateleiras, e cada prateleira tinha um gênero de história. O que nós estamos falando hoje aqui é uma outra coisa. São os gêneros narrativos, que é uma coisa, digamos, mais profunda na questão das narrativas e que tem uma série de implicações no processo narrativo e no processo de criação, tanto das histórias como dos personagens. Os gêneros narrativos tiveram início lá na Grécia Antiga, sobretudo começou com Platão na República, quando ele fala do gênero mimético e do gênero diegético, palavrinhas chatas e complicadas da gente encarar. Mas esses gêneros são, na verdade, o gênero que narra uma história e o gênero que mostra uma história. A palavra diegese tem a ver com narrar, e a palavra mímese com imitar, com mostrar acontecendo uma imitação do fato. Isso, depois de Platão, foi aprofundado por Aristóteles, quando ele fez um longo trabalho de pesquisa sobre a tragédia, sobre a comédia grega, e terminou escrevendo um pequeno livrinho que chegou para nós em fragmentos que tiveram que ser remontados aí nas traduções, chamado A Poética. E na Poética, Aristóteles diz que a poesia, de um modo geral, a poesia é imitação. Imitação da natureza, imitação da ação humana.
Isso leva a gente, quando ele aprofunda essa apreciação, ele tenta fazer uma separação entre as espécies de poesia que ele conheceu naquela época. E para fazer essa separação, ele fez um estudo do que ele conhecia como imitações, portanto, criação poética, e chamou essa imitação, classificou essa imitação a partir da presença de certos elementos. Ele verificou que todas as formas de imitar as ações humanas imitavam por meios, por modos ou objetos diferentes. E a partir da combinação de meios, modos e objetos é que a gente vai ter as classificações da poesia. Os meios são a linguagem, a palavra, né, o ritmo e a harmonia. Os modos são contar ou mostrar. E os objetos são os homens, são as figuras humanas. E aí ele classifica as figuras humanas em melhores do que nós ou piores do que nós. E claro que há um intermediário aí que são os iguais a nós. Então, vamos ver uma coisa curiosa. Por exemplo, a tragédia, que era o gênero poético que o Aristóteles admirava mais, ele achava que era o mais completo, que era a forma mais elevada da arte daquela época. A tragédia tinha como elemento a palavra nos diálogos, né? Tinha o canto e o ritmo, trazendo a melodia e trazendo também os movimentos da dança, tal, no ritmo. Então, a tragédia, ela tinha como meios de expressão os três meios possíveis. Como modo, a tragédia não conta, ela mostra. Na tragédia, no palco, os acontecimentos se dão à nossa frente, à frente do espectador. E a tragédia imitava os homens elevados, os homens superiores, os homens melhores do que nós, os deuses, os reis, os grandes senhores, homens que tinham contato com decisões do destino, que decidiam como as coisas deveriam acontecer. E a tragédia sempre termina sendo a história de um homem lutando contra um destino pré-traçado para ele. Quando essa mesma combinação de modos e meios retrata não homens superiores, mas homens inferiores, homens ridículos, de quem nós rimos, isso faz a comédia. Então, por aí por essas combinações dos elementos, vai se chegando às classes da poesia. Essa coisa evoluiu para, num momento bem mais adiante, se definir como os gêneros básicos da narrativa, que são o lírico, o épico e o dramático. Tem um autor chamado Hegel, que escreveu a poética dele lá em 1800 e alguma coisa, e na poética dele ele faz uma descrição detalhada, minuciosa e quase exaustiva desses três gêneros. E ele tem uma tese. Tudo em Hegel é uma tríade dialética, que parte de uma tese negada por uma antítese e produzindo uma síntese, que é uma combinação, uma evolução, uma consequência do atrito, do conflito entre a tese e a antítese. Não é o meio termo necessariamente, é um desdobramento da evolução das coisas. Então, o Hegel identifica na fala dos personagens o meio lírico, porque nós vamos ver daqui a pouquinho o personagem falando de si, falando por si, a expressão dele é lírica. Existe na tragédia um texto que é escrito pelo autor, que é um texto que conta como as coisas acontecem. Então esse se enquadra no épico. E a junção do épico com o lírico dá o dramático. Então isso, tese, antítese, síntese na tese hegeliana. Tem um professor contemporâneo nosso, meu admirado, Flávio de Campos, que escreveu o Roteiro de Cinema e Televisão, um livro
fundamental para tudo isso aqui que a gente está fazendo, o Flávio tem ele traz uma coisa muito interessante, que é o seguinte: ele associa o gênero épico, lírico e dramático com os pronomes de tratamento. Então, o lírico é o que trata do eu, da primeira pessoa, não é? O poeta fala de si mesmo, o poeta canta seu sentimento, sua emoção, tal. Isso vale tanto para as poesias contemporâneas como para as canções da música popular. O épico é um gênero em que um narrador conta uma história passada e terminada, uma história passada com terceiros, não com ele. Então, o narrador, quando conta a história, põe a história no passado e refere-se a terceiros, a outras pessoas. Já o dramático põe os personagens frente a frente, em diálogo. Então, o pronome deles é o tu, e no nosso português, o você, que é uma terceira pessoa que virou segunda pessoa, né? É um vossa mercê, que vem virar você, e você usa como se fosse o outro, como se fosse uma segunda pessoa, no lugar do tu. Em vários lugares do Brasil usa-se muito tu. No Centro-Sul, em alguns lugares aqui da Bahia, na coisa litorânea, e digamos num português mais culto, usa-se menos esse tu. E daí, isso vai configurar 3 modos narradores que vão estar presentes em vários momentos de várias obras. Na prática, o gênero lírico corresponde aos poemas de hoje em dia, não é? As letras das canções e tal. O épico corresponde a contos e romances. E o dramático corresponde às peças teatrais e aos roteiros de cinema, a essas formas artísticas que apresentam o acontecimento diante do espectador. Porém, é preciso não ficar preso a um rigor definidor das coisas, achando que o poema tem que ser sempre lírico, o romance e o conto têm que ser sempre épicos e o dramático tem que ser sempre o dramático. Não. Tem um sujeito chamado Bertolt Brecht, que lá na altura dos anos 30, 40, 50 tal, fez um teatro revolucionário, mudou tudo no teatro daquela época, e o que ele propunha era um teatro épico, um teatro em que entrasse um narrador. Ele localizou no funcionamento do sistema que ele chamava de sistema trágico coercitivo de Aristóteles, um processo de identificação completamente emocional e quase nada racional dos espectadores com os personagens em cena. E isso podia fazer com que os espectadores perdessem consciência de um certo princípio moral das coisas, de um certo princípio lógico das coisas, de um princípio ideológico das coisas. Então, o personagem podia encantar de tal forma, digamos, hipnotizar de tal forma o espectador, que o espectador ficava envolvido com aquilo e apoiava assassinos, tiranos, corruptos, homens maus, etc., somente porque produziu-se um processo de empatia na base de uma sedução emocional. Aí Brecht chegava e dizia, olha, vamos provocar um distanciamento. Vamos fazer com que o espectador saia desse envolvimento e pense criticamente, pense analiticamente o que é que aquele personagem significa. Ele pode ser muito simpático, muito envolvente, muito sedutor, mas é uma pessoa do mal, não é uma pessoa do bem. E aí vem todo um processo ético e ideológico sobre aquilo. Há poemas que contam histórias. Há romances que têm longos falares líricos dos personagens apresentando a si mesmo e tal. Nas peças de teatro há momentos líricos, momentos épicos e momentos dramáticos. É da arte do narrador, da arte do compositor, da arte do roteirista, do compositor de histórias, saber dosar, usar e lançar mão desses regimes narrativos, o épico, o lírico e o dramático,
quando necessário, para fazer a sua história avançar, recuar, dar uma pausa, criar climas, etc. Quando a gente pegar um Hamlet, por exemplo, no momento em que Hamlet para e pensa ser ou não ser, eis a questão, ele está falando do eu mais profundo dele, na situação de ter que confrontar com tanta adversidade dentro daquele palácio corrompido, maluco em que ele está. Então é preciso tomar o destino nas mãos, é ser ou não ser. Essa é a questão lá dele. Então isso, naquele momento, é lírico. E logo depois vai virar épico, quando se narram as condições em que aconteceu o assassinato do Hamlet pai pelo tio Cláudio, etc. Seguindo em frente. É preciso saber usar esses regimes de épico, lírico e dramático com sensibilidade, com esperteza e conseguir introduzir isso num modo de contar a coisa que vai ser representado tanto pela imagem como pela palavra. Há coisas que são mais afeitas a serem contadas com uma narrativa verbal e há coisas mais afeitas a serem mostradas visualmente. O cinema, o teatro, os meios audiovisuais em geral lidam com essas duas coisas. Então, além de saber dosar o momento épico, lírico ou dramático dos personagens, é preciso também saber aonde está a carga expressiva maior. Está na palavra ou está na imagem? E a junção da imagem com a palavra produz o quê? Por exemplo, num filme, tudo se dá num espaço. E o espaço está posto. O espaço é visualmente colocado para o espectador. E, ao mesmo tempo, nós temos o enredo. O enredo não está posto de uma vez. Nós temos um momento do enredo. E o enredo aponta para um acontecimento futuro, para algo que virá. E se baseia em algo que já aconteceu e que está apenas na memória. Então, a junção da imagem visual do momento presente com a presença da memória do passado, com a vivência do instante e a previsão do futuro, isso é a composição de um enredo. E esses elementos todos de que a gente fala aqui são meios, eles não são fins. Eles não precisam ser da forma como estão descritos. Eles estão aí como ferramentas, meios para serem usados para atingirmos aos fins. Vou parando por aqui, que já vamos longe, e ficamos para no próximo episódio a gente falar um pouco mais de personagem, já com a consciência dessas questões narrativas, dessas coisas todas. Continuamos aqui como um projeto de extensão da Pró-Reitoria de Extensão da UFRB, no CAL, Centro de Artes, Humanidades e Letras, e na nossa querida Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Um abraço a todos, até a próxima.